Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém. Paz do Senhor, Fábio, paz do Senhor, toda a geração Eu Acredito, né? É muito forte estar aqui, saber da relevância desse canal para a edificação do corpo de Cristo, né? Milhares de pessoas mensalmente estão sendo edificadas e abençoadas através do conteúdo que sai desse canal. E é uma honra ser seu amigo e estar aqui nessa mesa para compartilhar aí das coisas que estão acontecendo e irão acontecer. E muita coisa forte acontecendo no Brasil e no mundo, né, Pastor Carlos? Tá demais. Eu sempre falo assim, eu falo sobre geopolítica, sobre Apocalipse há 25 anos. E nós não conseguimos mais acompanhar a quantidade de acontecimentos que tá numa velocidade absurda. As coisas já estão fora do controle já. É o apocalipse mesmo. Isso é o anúncio da grande profecia, né? Jesus Cristo vem, acreditando alguns ou não. A gente sabe que hoje é confrontador para uma geração humanista, carnal, e a gente fala até do nosso meio, dizer que Jesus pode voltar, né? As pessoas, quando ouvem isso, parece que dá repulsa, arrepio. Muita gente quer rejeitar essa verdade, porque parece confortável estar na terra, né? Mas a maior esperança da igreja é a volta de Cristo, e todos os sinais estão apontando para esse evento. Além de ser esperança da igreja, é uma promessa do dono da igreja, e é uma promessa incondicional. Na Bíblia, Pastor Carlos, o senhor sabe melhor que eu, existem 2 tipos de promessas. Promessa condicional, que depende de uma condição, de uma posição, depende de uma localização, seja espiritual ou geográfica, que o homem esteja para que essas promessas se cumpram. Mas existem a promessa incondicional, que não depende do homem, depende absolutamente daquele que fez a promessa. E a vinda de Jesus é uma promessa incondicional. Se eu crer, Jesus vem. Se eu não crer, ele vem do mesmo jeito. Se eu estiver aguardando a sua vinda, ele vem. Se eu não estiver aguardando a sua vinda, ele vem do mesmo jeito. Se eu estiver preparado, ele vem. Aí é pregador pentecostal que vai até o fim, né? Mas é uma realidade, né? Eu costumo dizer, Fábio, Jesus ele deixou muito claro, né, sobre a sua vinda. E no último capítulo da Bíblia é mencionado 3 vezes a sua volta, né? Apocalipse 22:7, ele diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro.
22:20, ele diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E no penúltimo versículo da Bíblia, aí João escreve: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Aí João expressa o desejo da igreja e diz, né, ora vem, Senhor Jesus. Então ficou grifado no último capítulo da Bíblia, 3 vezes, sobre a brevidade. E esse eu estava meditando sobre isso. Eu acho que Davi foi o melhor nessa questão, porque Davi disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Né? E para Deus não existe tempo, né? Quando a gente estuda na teologia sobre a eternidade, muitos teólogos, muitos pregadores erram, né, dizendo que a gente é eterno. O homem não é eterno. O homem faz parte da eternidade. O eterno é só Deus, que eterno é aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. E nós fazemos parte da eternidade, que nós tivemos um início, que foi a fecundação, passamos a existir ali e nós não temos fim, né? Olha que coisa tremenda. Então, dentro desse princípio de eternidade, a gente vê que Deus nos colocou dentro de um projeto tremendo, magnífico, soberano, de estar com Ele por toda a eternidade. E a volta de Cristo nos coloca dentro desse lugar, estar ao lado de Deus para todo sempre. Eu iniciei uma trajetória e essa trajetória não tem mais fim. Que maravilha, né? Que privilégio nosso. Mas parece que muitos têm perdido a noção do privilégio que é viver a eternidade com Cristo. O senhor falou da oração que a igreja primitiva fazia. Ora vem, Senhor Jesus. Na verdade, era uma expressão, né? Maranata, ora vem. Ou seja, eles anseiavam tanto, desejavam tanto a vinda de Jesus, que costumeiramente eles faziam essa oração. Vem, Senhor Jesus, vem logo, aguardamos e queremos a sua vinda. Só que hoje é perceptível que muitas pessoas já não anseiam, não desejam, não estão na expectativa da vinda de Jesus, porque a vida na Terra parece que está muito boa para muita gente, né? E esse estar boa na Terra é distração, né? A gente vê que as pessoas, elas estão conformadas. É por isso que Paulo disse lá, né? Romanos 12:2 também é mal interpretado, né? Quando a Bíblia diz lá, e não vos conformeis com esse mundo. A palavra mundo ali no grego, uma das origens dela é ainon. E ainon é o sistema dominado por Satanás. Então, as pessoas estão conformadas com um sistema dominado pelas trevas e elas não enxergam mais as trevas dentro desse sistema. E aí elas estão em conformidade com o mundo. E que quando a gente olha para esse princípio, né, a gente vê aí que há uma procura do homem agora, né, tanto de Elon Musk, de Bezos, de Mark Zuckerberg, de todos os CEOs de nanotecnologia, de IA, em busca da imortalidade e da eternidade, né, se eternizar. E a gente vê que o homem quer se eternizar para viver aonde? Na Terra e longe de Deus. Olha que coisa. Terrível. E tem alguns que parecem que eles acreditam que serão eternos, né? O senhor sabe mais do que eu. Tem multibilionários e milionários construindo bunkers subterrâneos na intenção do quê? De viver a eternidade? A ideia é que todos acreditam que um apocalipse vai acontecer. Até esses dias vazou uma informação de um CEO lá da OpenAI, né, que teve uma reunião com 40 cabeças e um dos camaradas do ChatGPT lá da OpenAI falou que o bunker deles já está preparado para que, se o negócio perder o controle, né? A gente está vendo, Fábio, até um assunto interessante que precisa ser tocado, que eles estão amedrontados com a inteligência artificial, né? Eu não sei se você viu que a inteligência artificial, ela criou um mecanismo de autossabotagem, né? Você chegou a ver isso? Uma inteligência artificial, os engenheiros falaram para ela que ia desligar ela. Você viu isso? Eu vi 3 celulares conversando, né? Também está ligado à experiência. Mas olha só, porque eles iriam colocar uma IA
mais poderosa do que ela. O que, que ela fez? Ela vasculhou o e-mail de um engenheiro, viu que ele estava com um caso extraconjugal e ameaçou entregar ele. A inteligência artificial fez isso? Sozinha. Você tem noção? Imagine ela vasculhar a caixa de e-mail do engenheiro e querer denunciar um caso extraconjugal. Começou a ameaçar, ameaçar. Subornar, né? Isso, para não deixar de existir. Agora, é um suborno. Ou seja, rapaz, imagina o suborno da inteligência artificial. Se a moda pega. Você sendo chantageado pela própria inteligência artificial. E aí eles criaram várias salas com essa inteligência artificial e eles declassificaram os próprios criadores como uma inteligência artificial de alto risco. Ela é especialista em arma biológica, por exemplo. Ela pode criar uma arma mais poderosa do que as armas existentes, biológicas, e lançar uma peste e criar... Então, imagine a complexidade disso. E a data que os CEOs de IA estão dizendo é 2027, que ela vai estar totalmente autônoma. E esse aí pode ser comparado como o Deus, da inteligência artificial, né? Só que veja bem, aí eles fizeram um negócio lá de programação, ela se recriou em 5, imagine. E ela meio que se autoprogramou sozinha. Então ela passa a existir. Quem já assistiu o filme Exterminador do Futuro, Eu, Robô? Então imagine que a inteligência artificial ela tá criando uma hiperpotência e ela pode, dentro de um pouco tempo, por exemplo, imagine que, isso está em reportagem, né? Que eu vou falar aqui, que é o Sam Altman, ele anda com um notebook e anda com uma mochila. Onde você vê o Sam Altman, você vai ver ele com aquela mochila. Que ele acredita que se o ChatGPT sair do controle, ele consiga desligar pelo computador. E daí na Forbes, isso está na Forbes, ele falou, se eu não conseguir desligar, eu vou para o meu bunker. Que é o que você falou. Então, quer dizer, ele já tem um refúgio, um plano B. Imagina. É por isso que o Mark Zuckerberg está com o bunker dele, é 1 bilhão e 300 milhões, né? Isso desde o ano passado está sendo construído na Califórnia. A gente sabe, né? O Bill Gates criou o bunker na Noruega do fim do mundo, que é aquele bunker que tem todas as sementes do mundo, que pode gerar um colapso nuclear e destruir toda a vegetação, tudo, e a humanidade, depois de um tempo, ter que se recriar. Olha só para onde a gente está caminhando. Então, veja que existem salas de preparação para um pseudo-apocalipse. Só que, veja, eles querem se refugiar para continuar existindo o pós-apocalipse. Quer dizer, nós vamos recomeçar tudo de novo, de uma forma diferente. Então, assim, o homem está criando um monstro, eu acredito, que pode dominar totalmente tudo. Na sua visão, a inteligência artificial é um monstro sendo criado pelos homens? Quem está perto da inteligência artificial compara ela a um demônio. A um demônio. Isso é... E veja, a gente está falando de uma inteligência que não quis ser desligada. E ela criar um mecanismo de chantagear um ser humano em algo privado dele para ela continuar existindo. Isso não parece um ser? Isso é loucura, é cena de filme, né? Eu não quero deixar de existir, eu quero continuar existindo. É cena de filme, né? E isso pode nos dar a ideia que ela já pode ter criado um mecanismo da hora de querer desligar ela continuar. E aquela cena dos 3 celulares, você viu? Que parece 3 inteligência artificial ou aplicativo conversando e tal. Daqui a pouco eles mudam o código. Eles criptografaram a conversa para não ser entendível. É verdade aquilo lá ou é uma montagem da própria inteligência? Dentro dessa sala lá dessa chantagem que a IA fez, da mesma sala foi criado essa... Parece que 2 IA chegaram num nirvana, que quando elas saíram da conversa, elas entraram numa outra dimensão. Que é essa conversa entre elas que só elas se entendem. Não é? É cena de Imagine filme, você sair nós conversando aqui, de repente conversar em outro idioma, saímos desse... E foi isso que aconteceu. Quando elas viram o que estava acontecendo, elas saíram e começaram a se conversar em código que só elas entendiam. Eles falaram, vamos mudar para outra linha, né? E aí foi
E na realidade tem 2 vídeos disso que mostram, né? São um com 2 celulares e agora com 3. Que são IAs diferentes e tudo é a mesma IA. Então, assim, eu na minha questão teológica, eu sempre falo que a inteligência artificial é a onipresença satânica e a tecnologia quântica, que é o salto, né? A 10G da China, por exemplo, que a China já está testando, já é a onisciência satânica, que é a previsão de... O que é a onisciência de Deus? Não há nada que pega a Deus de surpresa. Então, nós estamos caminhando uma teia de tecnologia que nós estaremos totalmente conectados e não tem como você fugir desse sistema. E você vê que quem programou tudo isso, que é o mais incrível que alimentou, foi o homem. Teve uma cena agora, a Carla Zambelli foi para os Estados Unidos e tal, dizendo que ia pedir refúgio na Itália. Um jovem youtuber foi lá, viu a localização, ele só viu as imagens de onde ela estava. Começou a pesquisar e descobriu que ela estava na Flórida. E ela teve que confirmar. Quer dizer, é um jogo que você tem que identificar o local que a pessoa está. Então, quer dizer, veja, a IA criou mecanismos para que as pessoas deixassem ela nessa potência que ela está. Onisciência ou onipresença? Então, e aí você vê aquela questão, o próprio Elon Musk falou do fone da Apple, que ele lê tuas ondas cerebrais. Então, imagine que você está com desejo de comer alguma coisa, você vai abrir o celular, você está pensando naquilo, vai estar lá. Não, isso já é uma realidade já a partir desde a época do Facebook, né? Sim, e agora você vê, eu vindo para cá, estava ouvindo o Paulo Vieira, né, que é um coach cristão e tal. Ele falou que foi num evento, no leilão do Neymar lá. Chegou lá um cara, um médico, abraçou ele e falou, cara, comecei a te ouvir, aumentei 5 vezes a minha renda e tal. Daí ele falou, não, mas você já foi do método, tem lá o método dele lá? Não, você já leu meus livros? Não. Ele falou, eu treinei uma IA para captar tudo seu e eu acordo 3h30 da manhã, tomo meu banho e eu te ouço todos os dias e eu programei minha mente em cima do teu conteúdo e eu estou rendendo 5 vezes mais que eu rendi. Quer dizer, o cara usou a inteligência artificial para criar... E aí, o que o Paulo Vieira fez? Criou a IA dele e já está testando ela para vender algo que vai treinar. O que o cara fez... Ele está usando gerou uma agora ideia para ganhar muito dinheiro. Ele falou, vai me dar... Ele acredita que vai dar bilhão. Então, imagina. Né? Eu estava agora no almoço ali, o Aládio falou sobre a questão de compositor de música, que um amigo dele mandou uma música pronta feita pela IA. Eu falei, vamos ver aqui no ChatGPT. Eu pedi uma música sobre o Apocalipse, voltado para a volta de Jesus, veio, e aí ela pede, você quer a melodia, quer o áudio? Quer dizer, a música vem pronta. Complicado. Então, a gente está caminhando para um momento em que essa dependência total da IA vai tornar a humanidade totalmente sem necessidade. A gente pode atribuir a IA esses atributos que são de Deus? Onisciência, vai saber de todas as coisas. Onipresença, vai estar em todos os lugares. Mas eu acredito que a onipotência não, né? Ter todo o poder é só com o eterno, né, pastor? Então, talvez o homem vai provar isso, porque a gente está falando de algo usado para o mal. Não é para o bem. Então, assim, nesse próprio podcast, por exemplo, o varejo já está usando IA. Por exemplo, você entra numa loja, olha o que está acontecendo, e as pessoas não percebem. Você entra numa loja e você pega um produto e fica muito tempo com ele na mão. A IA vai ver vai fazer teu reconhecimento facial, teu desejo por aquele produto, e vai enviar mensagem para o vendedor vir te oferecer aquele produto para fechar a venda. Você está entendendo? Então, hoje a gente está totalmente dependente e ligado a isso. E aí a gente precisa entender o seguinte, talvez o homem vai entender todo o poder que ele está dando a isso, que vai ser utilizado pelas trevas, quando ele tentar desligar e ela autodestruir o próprio homem. Você acredita que pode haver uma ruptura, pode haver uma revolta, uma rebelião, uma rebelião da IA, da inteligência artificial com a humanidade? Com a humanidade, 2027.
E eu estou falando algo deles mesmo, os próprios CEOs estão dizendo. E se você estudar sobre isso, você vai ver o Carlos Martinez, né, que era um CEO lá do Facebook, que tem um bunker, ele comprou uma ilha e está fazendo um refúgio. Ele abriu mão das ações dele, porque ele acredita no apocalipse tecnológico. Todo mundo que trabalha perto sabe que pode ocorrer um momento em que eles não vão conseguir controlar mais. Então, isso não é teoria, isso é uma realidade. Mas coloca isso na cabeça de alguns, né? Aí, a teoria da conspiração, sim, esse cara é louco, viaja muito. Eles fazer os bunkers para fugir desse momento não é loucura. Não é loucura. Agora, a gente falar do que está e o que os próprios CEOs da inteligência artificial estão falando é um absurdo. Então, assim, e aí você vê, o que é isso, Fábio? É o diabo imitando a Deus. Né? A gente já tocou nesse assunto, mas é bom frisar. Onde é que o sexo é neutro? Que nem a gente tem a questão ideológica de sexo neutro. É no céu. No céu não se casa, não se dá em casamento. O que o diabo fez? Não vai ter... Você nasce sem sexo. Mas no céu a gente não vai poder fazer amor, não? Não vai ter. Sério? Não se casa e não se dá em casamento, não tem. Marco, é um dos melhores momentos que Deus permitiu o homem viver na Terra. É o momento do amor, não é? Não é não? Fala a verdade. Tava demorando. Rapaz, o sexo é uma das melhores maravilhas do mundo, é claro, né? Dentro do casamento. Senão os irmãos vão me chamar de carnal. Tem gente perguntando se a gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo, sim. Estamos diretamente do Estúdio Zero, em São Paulo, capital. Viemos para cá porque amanhã nós temos a grande imersão. Eu acredito, imersão no Apocalipse. E hoje estamos fazendo esse podcast especial. Convocando vocês. Né? Estamos fazendo esse podcast especial porque tudo além daquilo que nós já falamos no podcast, vamos falar na imersão, né, pastor? Com certeza. E junto com o reverendo Napoleão Falcão, né? Que eu acredito que vai trazer o equilíbrio ali no âmbito bíblico para nós entrarmos nesses assuntos. E aí eu não vou poder entrar nessas áreas assim também. Tá, mas a questão sexual, por mais que a ordem de Deus, né, ele criou um mecanismo de multiplicação, né? Então, o sexo, por mais que seja prazeroso, e tem que gerar prazer dentro do casamento, é muito importante isso, né? Mas a gente entende que ele é um ato também para procriação, né? Não é só por prazer, não. Não, né? O alvo é o objetivo, e isso cientificamente, por exemplo. Inconscientemente, isso é científico, eu vou falar aqui, por exemplo, você olhou para uma mulher e desejou ela, você, no teu inconsciente, está querendo ter um filho com ela. Sério, já é um... Já pensou, irmão? Por quê? Porque tá ligado a isso. Veja que você não... É algo imperceptível, mas ele tá ligado ao ato de procriar. O Gustavo é solteiro? É solteiro? Namora? Ixi, Gustavo. Eu ia falar, imagine o tanto de filho que o Gustavo já tinha por aí, mas... Mas namora, deixa eu... Deixa ele fora dessa. Só de olhar e pensar, já tá tendo filho. Imagine, Gustavo, ó. Sim. Então, assim, né? E aí você vê toda essa questão. E agora, é um prazer automaticamente carnal. O corpo que vai estar no céu, biblicamente, né? Carne e sangue não entram no reino de Deus. 1 Coríntios 15. Então, a matéria, isso que é mortal, vai se revestir de imortalidade. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, a gente fala da glorificação, o corpo glorificado, semelhante a Cristo. Então, se, por exemplo, no momento de espiritual mesmo, de você estar entregue à presença, você não tem desejo carnal. Agora, imagine que a gente não sente nem 5% do que será esse corpo glorificado no estágio de glória. Então, não tem... É quase que uma heresia o que eu vou falar aqui, mas... É quase que uma heresia, mas eu ouvi já alguém falando que no céu não haverá essa necessidade do homem fazer sexo, porque o momento da ejaculação, do orgasmo do ser humano aqui na Terra, ele é comparado ao sentimento que nós iremos viver de prazer no céu constantemente. Por isso, existe até algumas expressões bíblicas e até nos louvores da harpa, que gozo. Ou seja, por causa dessa expressão, o gozo fala de prazer, fala de alegria, fala do ápice da alegria, né? As pessoas geralmente usam a expressão gozo
apenas para o lado pejorativo de ejaculação, orgasmo. Mas o gozo está falando de um prazer indizível e isso não quer dizer necessariamente orgasmo ou ejaculação, né? Sim. E a gente sabe, então, voltando a essa questão do prazer mesmo, vamos espiritualizar isso, né? Dentro desse... é aquele momento... pastor Carlos. Tá querendo me chamar de carnal, pastor Carlos? Ao vivo? Que isso? Achei que você era meu amigo. O que acontece? Não, mas é aquela questão. Quando você está na presença de Deus, é que nem a gente sempre fala, é um assunto polêmico, né? Quando eu dou palestra, que nós nos reconheceremos no céu. Tem gente que fica, é um absurdo. Se eu não ver meu pai no céu, se eu não ver minha mãe no céu... Deus não criou robô. Deus não vai deletar a tua memória com esse corpo glorificado. Tua memória vai permanecer. A única coisa é que teu corpo não vai ser o mesmo. E a questão é daí, mas se eu não ver, vai me causar sofrimento? Não é? Todo mundo fala, se eu não ver meu pai, se eu não ver minha mãe, se eu não ver meu marido, se eu não ver meu filho. E aí entra base bíblica para que nós nos reconheceremos no céu. É Mateus 17, Pedro, Jesus, Moisés e Elias, né? Façamos uma tenda. Veja, Moisés e Elias, um representando a lei e outros profetas, vieram conversar com Jesus. Pedro ouviu o diálogo e ele falou, vamos fazer uma tenda. Então houve um reconhecimento e Moisés e Elias estavam com o corpo glorificado. Outra questão, entra nessa questão de desejos carnais no céu, ou sentimentos carnais no céu. Então, imagine um culto muito abençoado que você foi, que a glória de Deus se manifestou, aquela presença tomou. Qual é o teu desejo? Não é só adorar, glorificar, exaltar, e a terra some, a terra desaparece. Naquele mover ali, a terra parece que não tem nem sentido, né? Que o teu desejo é estar naquela presença. Agora, imagine o céu. Né? Paulo não quis nem colocar ele como que teve lá, né? Eu conheci um homem e tal, que ele chega a dizer, né? A conclusão é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado. O Apocalipse ele traz um aspecto de como será, mas é muito pequeno diante do que será verdadeiramente o que nos aguarda. Então não haverá necessidade de prazer carnal para você viver uma vida de prazer na eternidade, né? Porque o prazer é a própria presença, ela vai te completar de tal forma que nada da terra. E que bom se nós conseguíssemos lutar por isso aqui, né? E que porque nada é possível, mais, né? assim, que nada mais seja importante do que ter a presença de Deus na nossa vida. Isso é... E é possível a gente viver uma vida prazerosa, cheia do Espírito Santo, a ponto de nós não termos prazer nas nossas vontades e os nossos desejos, né? Eu costumo dizer assim, a gente luta por tanta coisa. Talvez, né? Todo mundo quer uma vida boa, um carro bom, uma casa boa. E depois que você conquista tudo isso, você vê que o melhor é a presença de Deus. Depois que conquista tudo isso, chega à conclusão de Salomão, né? Vaidade. Tudo. Você chega a dizer assim, a gente luta por coisas tão pequenas diante do que é a presença de Deus, né? Então, o mais importante, a gente está abrindo mão que é a presença de Deus. E aí voltamos ao início, né? Porque muitas pessoas não querem o céu, não querem a volta de Jesus, não creem no Apocalipse, tudo que se fala em termos do que está acontecendo é teoria da conspiração, porque o coração delas não está no céu, o coração delas está preso à terra. Infelizmente, né? E se nós aguardarmos Jesus apenas para esta vida, a Bíblia diz que nós já somos os mais miseráveis dentre os homens, né? Isso é muito forte. Mas o senhor estava falando dessa questão do céu, que eu entrei que não vai precisar de relacionamento, de relação, de sexo. Mas o senhor estava num outro pensamento, não é? Que eu te interrompi? Não, a gente estava falando sobre essa questão da IA, né? A gente estava falando, né? Uhum. Vamos voltar lá. Aí fomos pro céu. Aí eu só sei quando o senhor falou do céu lá, que não ia precisar mais... Aí eu pensei, que o sexo é neutro no céu. Isso aí, tá vendo? Vamos lá. Então, veja bem, o diabo criou o sexo neutro na Terra. Está utilizando-se da ONU, está utilizando-se das escolas, está utilizando-se de desenho animado, de vídeos, de novelas, de séries e tal,
para criar na mente de uma geração inteira que ela pode ser o que ela quer, que ela já nasce sem sexo. Isso só é possível no céu. Outra coisa é a inteligência artificial, ela está ligada à onipresença satânica. Então, ele está criando uma imitação, que ele nunca vai alcançar o ápice disso, como Deus. É um Deus que quer saber tudo que as pessoas fazem, que monitora tudo que você faz, que compreende o teu semblante, teu reconhecimento facial. Você vê, isso já é marketing também. Se você ficar olhando para uma publicação 3 segundos, o teu celular só vai entregar aquilo. Então, muita gente acha que essa câmera de selfie é para tirar foto. Não, é para quando você está no celular, ela está te observando. Então, diante da tua pressão em cima do teu olhar em cima de uma imagem, ela entende que você gostou daquilo e ela vai te mandar o conteúdo em cima daquilo. Rapaz. É incrível, não é? Então, todas as vezes que você estiver olhando pro conteúdo, sorria que você está sendo filmado, né? Está sendo observado. E aí você tem agora o salto quântico, né? Que é a internet das coisas, tudo conectado à internet, né? Então, assim, a gente vê que essa conexão total é o homem conectado às máquinas, que a gente chama de transhumanismo, né? Então, isso é uma... E a China está na frente nessa questão aí, que até a 10G, que foi criada pela China, ela é capaz de dominar uma cidade inteira. A 10G? 10G. Oxe, esses dias nós estávamos no 6G, já estamos na 10G já. A China lançou a 10G, que é a internet quântica. Então, o salto quântico é o quê? Tudo que todos fizerem dentro de um raio de quilômetro, a internet está sabendo. Meu Deus do Você céu. saiu de casa, você ligou um eletrodoméstico, você está assistindo um filme, teu filho está jogando videogame, tua mulher está no celular. Está tudo conectado. E é só através de uma hiperinteligência artificial conectada a uma hiperinternet, que é uma rede que... É que nem eu usei o caso da Zambelli, por exemplo. O cara descobriu onde ela estava só por imagem. Doideira. Então, hoje não adianta a gente pensar fora disso. E tudo isso, na minha visão, está chegando num limite que Deus vai permitir se autodestruir, porque Deus não vai permitir, Ele não dá a sua glória. Então, a gente está chegando num momento, e é os próximos dias, meses, que a IA vai fazer paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Já está acontecendo. Olho biônico, você viu esse dia? Sim, olho biônico. Tem um atleta, um cantor, eu acho o atleta brasileiro que voltou a andar através de robô e tal. Então, você vê que são coisas, né, que estão sendo criadas, são boas, mas não vai trazer um princípio de idolatria, tudo isso? Totalmente, né? Totalmente. E o próprio Elon Idolatria Musk... e dependência. E o próprio Elon Musk disse que estava criando o Deus Sim, da inteligência artificial, né? Mas isso tudo está enlouquecendo os homens, né? O Elon Musk está meio pirado da cabeça, aparecendo com olhos azuis aí. Eu não sei se está relacionado a pacto ou muita tecnologia na cabeça ou erva. Tá muito doido. Tá doido na cabeça, né? Ele falou que o olho roxo dele foi o dia da despedida, que ele recebeu uma chave lá de Donald Trump, né? A saída dele do governo. É muito importante as pessoas entenderem, né, que a Doge lá, o programa de Elon Musk era para 5 meses só. Ele não podia... Tipo assim, imagine o governo deu uma chave para você entrar em área secreta e você só tem 5 meses para isso. Então, faça o que você puder, descubra o que você quiser, e depois de 5 meses você não pode. Mas foi isso que aconteceu. Tipo, ele poderia ficar fazendo parte do governo, mas esse departamento criado para vasculhar os bastidores só tinha 5 meses de duração. No dia que ele foi lá, né, que houve a despedida dele, Donald Trump agradeceu, ele apareceu com o olho roxo. Esse olho roxo, se vocês puxar aí no Google, é só dar um Google celebridades com olhos roxos. Você vai ver o Papa Francisco, você vai ver Biden, você vai ver Clinton, você vai ver Bush, você vai ver celebridades de Hollywood, todos com seus olhos roxos. E muitos atribuem isso a um pacto que é feito, né?
Lembrando que em 2022, o Elon Musk foi numa festa fantasia com uma roupa vermelha com bafomé no peito e o nome daquela vestimenta era o campeão de Satanás, o campeão do diabo. Tá louco. Em 2022 ele usou com o bafomé. Aí você vê qual é o símbolo da Tesla, é o bode. Tudo ligado a pentagrama também. O símbolo dos robôs dele é um pentagrama com um bode no meio. Então existe uma ligação tenebrosa do Elon Musk com as trevas. E aí eu vejo assim, de ontem para hoje ele perdeu mais de 150 bilhões de dólares, né? Que Trump pediu para encerrar todos os contratos com ele. E você vê que ele pediu, né? Falou que Donald Trump devia ser impeachmentado. E aí o Trump chamou ele de louco, e quando chamou ele de louco, o Elon Musk tweetou algo muito sério, que ele disse que o Donald Trump está na lista do Stephen, né? Que é o cara da ilha lá que levava menores e mulheres para prostituição. E aquilo é muito sério. E aí diz que os democratas já entraram com uma ação porque querem ter acesso à documentação. Agora imagine que, eu estava meditando sobre isso, Fábio. Imagine que Elon Musk, ele mandou muita gente embora. Ele pediu demissão voluntária da CIA, demissão voluntária do FBI. E o que ele colocou? Ele levou um monte de jovem com computador e colocou inteligência artificial para vasculhar tudo. Você tem noção a quantidade de informação que ele captou? Porque o robô hoje, para captar informação, não precisa de horas, né? Ele levou só jovem para trabalhar. Então, que é o Departamento de Eficiência do governo americano. Então, Donald Trump, ele levou alguém... Elon Musk declarou que Trump só ganhou por causa dele. E agora, chegou num ponto aí que eles iam ligar um para o outro hoje. A assessoria de Trump ia ligar para eles tentar amenizar os ânimos, né? Mas na verdade está sendo acusações trocadas, né? Porque ao mesmo tempo também o Trump está acusando o Elon Musk, né? Na verdade não está acusando nada. A única coisa é que o Elon Musk tem contratos bilionários com o governo americano e a questão do carro elétrico que começou tudo isso porque o Elon Musk produz e Trump não quer mais porque diz que ninguém compra. Então cortou financiamento. E aí entra em muitas questões que eu acredito que vai longe isso. E eu acredito que Elon Musk tem muita arma contra o Trump. E aí vão usar o Elon Musk para dar uma ponderada em toda a política de Trump. Mas o que levou essa ruptura do... Foi essa questão do imposto. Se assemelha um pouco... Das taxação. Se assemelha um pouco o que houve no Brasil, né? No governo Bolsonaro, né? O Moro era o salvador da pátria, de repente ele tem uma ruptura inesperada do governo, o Moro se passa por traíra e o Bolsonaro como alguém que foi traído, né? Sim. Seria uma semelhança com o governo americano. Trump traz o Elon Musk para o governo, aí há uma dissensão entre os dois, o Elon Musk fica como traíra. Só que aí você entra também... É bom tocar nesse assunto, esse assunto está no Brasil agora, né? A liberdade de expressão. A América se declara a detentora da liberdade de expressão. Elon Musk se expressou. E Trump não deveria se sentir ofendido se você pensa diferente. Né? Tem coisas que a gente pode pensar igual, mas tem coisas que você pensa totalmente diferente da minha pessoa e eu penso totalmente diferente, e a gente tem que aprender o quê? A se respeitar. Não é isso a democracia que está se propagando? Então também eu acredito que entra para esse lado de que o Trump quer total atenção e não quer ser retrucado e nem afrontado por ninguém. Então mexeu no ego dele, automaticamente ele vai para cima. E aonde está a liberdade do Elon Musk de expressar o que ele está pensando? Então não existe liberdade de expressão. No fundo, todos aqueles que detêm e têm o poder, eles não querem ser criticados, eles não querem ser expostos, eles não querem ouvir opiniões que, de alguma forma, desabonem a sua conduta ou sua moral, não é?
E aí entra na outra questão, Fábio, né, que eu acredito que vai vir muita coisa à tona e tudo isso vai ser utilizado, pode escrever o que eu estou dizendo, para pôr freio no Donald Trump. Ele vai se sentir amedrontado. Que existe muita informação. Na época que Trump saiu do governo também, a FBI foi lá na casa dele, na Flórida, pegou um monte de documento confidencial que ele tinha guardado em casa, que ele tinha levado do governo. Então, existem coisas, né, que está além. Então, quando você estuda sobre isso, que daí vamos criar isso como uma teoria, né? Dizem que um presidente de qualquer país do mundo, ele tem uma liberdade. Imagine que você tem 33 degraus para chegar no poder. Um presidente como Donald Trump, ele chega no 16º degrau, ele não pode passar dali. Então, existem informações e coisas que ele não tem acesso. Não pode ter acesso. Existem pessoas muito mais poderosas do que ele, acima dele, que ele tem que obedecer. E isso a pessoa só compreende depois... Que chega. Então, você entrou ali, você sabe que o teu patamar é esse aqui. Daqui para lá, você não tem poder de decisão nenhuma. Isso aconteceu com o Bolsonaro, será? Com certeza. O Bolsonaro trabalhou dentro da linha ali. Você vê que ele não se excedeu e não pôde se exceder em nada porque existia comando. Aí você tem o Kennedy, que foi assassinado nos Estados Unidos. Por que o Kennedy foi assassinado? Ele começou a denunciar a nova ordem mundial. Existe vídeo deles falando abertamente sobre totalitarismo, sobre geopolítica, sobre tudo que estava. E do nada, se você pegar a morte, você vai ver que os agentes da CIA se afastaram e ele foi morto. Caramba. Será que pode acontecer a mesma coisa com o Trump? Porque ele fez uma denúncia grave agora também, né? Dizendo que o Biden não é o Biden, né? Rapaz do céu, isso é pesado, né? E aí entra, né? São coisas... a gente vê, Fábio, que isso é uma realidade que pode existir. A gente não pode descartar isso. Que são as réplicas, né? Seres parecidos que são colocados... Clones. Os clones, né? Para ser colocado, até pode ser até... robôs. O senhor acredita mesmo que, tipo, essa denúncia do Trump pode ser verdade? Que o Biden já morreu e que esse outro que tá aí não é? Existe vídeo até da família, né? Dizendo que quem tava por um período de tempo era o próprio irmão dele, que ele já tinha morrido e foi totalmente ocultado toda essa história e tal. Mas é muita teoria, né? Mas se isso for verdade, a gente tem que parar de... Aí vão dizer que o Lula também é um... Aí eu vou dar razão pro pastor Sandro Rocha, que fala que o Lula que tá aí não é o Lula de verdade, que ele conheceu o Lula mais novo e o Lula calçava 37. O Lula que tá aí calça 44, pô. Que tem uns 8 clones diferentes do Lula. Se o Trump tem razão, o pastor Sandro Rocha também. Você vê que o Trump, volta e meia, solta umas pérolas. E aí vamos dizer assim, se não era o Biden, o que fica nessa questão, né? Você tem uma multidão de senador, uma multidão de deputado, uma multidão de governador, uma multidão de prefeito, como no Brasil. Eu sempre digo assim, será que todos sabem que é impossível a pessoa estar lá dentro do poder e não saber de tudo que ocorre nos bastidores e não vão falar nada? Né? Agora, que existir personagens que podem assumir o papel em determinados momentos, nós não podemos descartar. Até por ser, fuga, né? Principalmente o governo americano, né? Presidente americano. Então, são coisas que... Mas, assim, eu vejo assim, voltando ao assunto dos Estados Unidos, eu acredito que a América está totalmente refém de um monte de situação. A briga do que começou isso, Fábio, é muito séria. Por quê? Porque, em vez de Trump diminuir a carga, ele está querendo cortar um monte de imposto para fazer com que os empresários produzam mais, injetem mais e façam mais. Só que o corte de imposto vai aumentar a dívida americana. Então, entre aspas, se for olhar economicamente, Elon Musk está certo. Você está entendendo? Mas até onde? Aí, qual foi a defesa de Trump? Foi isso que começou. A defesa de Trump foi que ele está pensando no bem-estar dos americanos e que o maior prejudicado nisso foi a Tesla, com os cortes de imposto.
principalmente na questão e também de subsidiar algumas coisas que eram os carros elétricos. Então, o governo vai cortar gasto e vai cortar tributo de empresário para que... Seria essa a ideia, a economia americana, mas tudo que Trump está fazendo está indo contra ele. Por exemplo, se você pegar os 5 primeiros meses de produção do PIB interno bruto, o PIB interno bruto americano recuou e o da China aumentou. Então, você vê que essa política monetária de taxar, de fazer... O que acontecia? Quando a América fazia isso, de taxar e criar um monte de gente corria comprar dívida do Tesouro americano. E quando o Trump fez tudo isso, não aconteceu. O Japão foi vender um monte e a China foi vender um monte de título do Tesouro. Isso foi para informar ele que ele já não tinha mais poder dessa questão, porque era para tudo que Trump fez era para empoderar a América e ele não conseguiu. A ponto que ele não fez um acordo com a China, diminuiu um monte de taxação, por quê? Porque ele viu que não deu certo. E ele havia ameaçado antes, né? E não tem como. Então, é aquilo que a gente já comentou em outros podcasts. Uma coisa era os Estados Unidos antes de Biden. O Biden explodiu com a economia americana e soltou no colo de Donald Trump. Ele querendo ressuscitar a América, ele pode afundar ela totalmente. E os economistas, investidores estão amedrontados. E aquela profecia que o senhor tem falado costumeiramente aqui no podcast de um colapso na América... Quebra o mundo. Está próxima, né? Está próxima. Está acontecendo. As coisas estão muito, eu digo assim, muito estranhas em todos os aspectos. Então, assim, parece que existe uma maquiagem, eles estão tapando o sol com a peneira para o que pode acontecer a qualquer momento. Então, alguma coisa pode acontecer daqui para frente para que a China se posicione e assuma um lugar de protagonismo no mundo. Com inteligência artificial, com a DeepSeek, com a inteligência artificial da Alibaba, que é outro fenômeno semelhante ao ChatGPT, a China já saiu lá na frente com a internet, a G10. Imagine, deu um salto que era para ser 6, foi para 10. Quando você vê os data centers que a China criou nas profundezas do oceano, para as IAs, né, com muito menos energia, consumindo água do próprio oceano. Então, assim, são coisas que a China está muito à frente e a América não está acompanhando. Então, eu vejo, e ainda mais agora, eu vejo o Elon Musk com muita informação. Ele não ia afrontar Trump assim, sem muita informação, a ponto de pedir um impeachment dele. Ontem ele pediu impeachment. Ele chegou a pedir o impeachment de Trump? Falou que ele tem que ser impeachmentado e o Vance tem que assumir a Casa Branca. Ele também fez uma denúncia do Trump pesada, né? Dizendo que ele... Qual foi a denúncia que eu tinha visto recente agora? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então você vê que existem muitas coisas e o colapso americano é o colapso do planeta Terra. Ele compartilhou um vídeo de Trump e o Jeffrey, né? Em uma festa. Sim, e ele disse que... Será que foi isso aí da ilha, não? Sim, e que o Trump está na lista dos investigados. Caramba, então o amor acabou entre os dois, né? E essa é uma informação pesada, porque, na realidade, o Jeff... Como é que é o nome dele, Jeff? É o Jeffrey Epstein. Ele foi Eu não sei morto, pronunciar, né? não, mas acho que é isso aqui. É isso mesmo. Né? Ele disse que ele se suicidou na cadeia, mas ele foi morto. Aí você tem o Didi, né? Que também é a mesma vibe, meio que o Didi assumiu o lugar dele, né? Com as festas e tal. O Didi desapareceu, você não vê mais Não ele tá em mais nada. na E você vê que, por exemplo, voltando, o incêndio da Califórnia em janeiro foi para destruir prova do Didi com as celebridades de Hollywood. Então, assim, são tantas coisas que são coisas nojentas, obscuras, satânicas, malignas, que tem uma ligação profunda com demônios e orgias e Mas os caras sempre levantam uma cortina de fumaça, né? Aí veio o incêndio, pararam de falar do caso Didi, né? Às vezes, de forma interna, eles fazem as negociatas dele. É igual no Brasil.
tava sobre o caso das bets aí, pra lá e pra cá, bets, influencers serão presos, não sei o quê. Daqui a pouco a Virgínia anuncia que vai separar do Zé Felipe e agora ninguém fala mais da bets, né? Só fala do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. E perde o foco. Eles levantam umas cortinas de fumaça para a pessoa não enxergar a realidade, né? Agora, é triste a gente estar vendo o Brasil. Eu digo assim, Fábio, vamos trazer para o Brasil, né? Por exemplo, hoje, meio que indiretamente, o Trump processou o Alexandre de Moraes, né? Por causa do Rumble, que eu tinha conta no Rumble, fluía muito bem como YouTube, né? E lá você podia falar o que você quisesse. A plataforma jamais ia te derrubar. Então, como estava incomodando, o Alexandre de Moraes foi... E por causa dessa plataforma, por ferir a primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade, né? Você pode pensar e ser o que você quer ser, ou falar o que bem entende. Você vê que ele foi processado. E aí você vê uma Suprema Corte no Brasil, que na minha questão, Alexandre de Moraes é só um testa de ferro, né? Totalmente imponente a tudo isso e nem ligando para o que os Estados Unidos podem ou querem fazer, e o presidente atacando o presidente americano. Não é? Você tá... Sim, sim. Então, porque existe um outro cenário sendo criado. Se você não tivesse uma outra opção para... Você ia se submeter à América. Mas você tem o BRICS, você tem o BRICS, você tem a China, você tem a Rússia. Você vê que o Lula falou abertamente que o Xi Jinping mandou uma carta para ele, ia mandar um funcionário por causa da regulamentação das redes sociais no Brasil. A Câmara de Deputados não quer nem tocar nesse assunto. A Suprema Corte está agindo. E começou quarta-feira, né? Agora, o que nós precisamos entender sobre isso, que muita gente não percebe, esse deveria ser o assunto mais importante falado em toda a mídia, em todas as redes sociais. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não aconteceu em nenhum país do mundo. Nem na ditadura da China, em Cuba, eles conseguiram censurar sem o parlamento. É a primeira vez na história da humanidade, dessa humanidade pós-moderna, que uma Suprema Corte está assumindo o papel de deputados e senadores. E isso é pesado. Muito pesado, né? E pode ser que consigam, né? Você acredita que eles vão conseguir regulamentar as redes sociais no Brasil? Nós precisamos dessa regulamentação porque também no Brasil as redes sociais se tornou uma terra sem lei, né? As pessoas difamam, caluniam, as pessoas falam inverdades a respeito da outra, xingam. Meu Deus do céu, o camarada às vezes tá de boa. Esses dias aí mesmo eu fui chamado de bandido, quadrilheiro. Não vou nem citar o nome daquele traste. Bandido é o seu salário. O cara me chamou de bandido, você acredita? Que eu faço parte de uma quadrilha. Entende? Você me conhecer... se for pra ligar porque o povo fala, a gente não se movimenta. Você me conhecer, citou meu nome ainda, Fábio do Eu Acredito. Que praga, velho. Então, não tem que ser regulamentado não pra gente colocar um limite nas pragas dessa? Não, é aí que entra, né? Agora, qual é o objetivo de regulamentar as redes sociais? O pessoal está reclamando que o som está baixo de algumas pessoas. Não sei se é o... Eu acho que não tá. Acho que tem algumas pessoas que tem problema no celular deles. No celular. Tá, não. Aí, olha só. O que a gente precisa entender? Esses dias uma mulher foi lá no condomínio aqui em São Paulo, né? No condomínio do Lula, com o megafone chamando ele de ladrão. No mesmo dia, a Polícia Federal bateu na porta dela e o Lewandowski mandou abrir um processo contra ela. Ela pode ficar 4 anos presa, tá? Por chamar o Lula de ladrão. 4 anos? 4 anos presa. E aí a Polícia Federal foi lá na casa dela, ela falou que é doméstica, que achava que isso não teria nada a ver, porque se existe liberdade de expressão, você pode chamar o presidente de ladrão ou não. Pode. Mas é igual aquela outra que ia pegar 18, 17 anos de cadeia por ter pegou um batom, escreveu na estátua e perdeu o mané, né? Isso é para que as pessoas pensem. Se uma pessoa chamou o Lula de ladrão, foi processada,
pode ter 4 anos de prisão e só existe na China, tá? Na China tem uma mulher, tem até o testemunho dela na internet, ela tenta pregar pro Xi Jinping. Então ela aparece em evento com o Xi Jinping com o Imai, com faixas, ela abre a faixa dizendo Jesus te ama. E toda vez que ela aparece, ela vai presa. Depois eles soltam ela. Então, veja bem, na China, se você fala mal do presidente por WhatsApp, você é bloqueado. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. É bloqueado na hora? Não é o WhatsApp, é o aplicativo na o hora. aplicativo deles, perde né? internet na hora. E perde por atuação no crédito social e você não tem acesso a dinheiro. Nossa. Então, assim, e veja, quem coordena Não, tá baixo não, aí. a 5G no Brasil, por exemplo, quem domina a 5G no Brasil é a Huawei, é chinesa. E eu estudei, porque o Bolsonaro não queria a Huawei. Foi bem na época do Bolsonaro. Ele não queria que a Huawei entrasse. E ele não conseguiu barrar. E tá lá na pauta do contrato Canatel que se falar mal do presidente pode desligar a internet. Tá na pauta da Huawei no Brasil. E eu falei isso em live na época. Então, veja bem, a regulamentação da rede social no Brasil vai silenciar toda a direita. Porque quem é que vai controlar essa questão, né, da regulamentação? E aí, veja bem, a popularidade do governo está em queda livre. Ele é a pior rejeição de todos os mandatos do Lula. Está com mais de 60% de rejeição no Brasil. E não tem como de salvar essa imagem. É impossível você ter um cara que está com 60% de rejeição, que perdeu todas as maiores prefeituras do Brasil, ele ganhou muito pouco prefeito, ser candidato e ganhar em 2026. E o mesmo está com muito medo a ponto de ter feito um apelo recentemente para eleger a maioria do Senado, porque ele mesmo... Imagina se o presidente da República ele fala assim, ó, se não elegermos a maioria do Senado, nós iremos perder o STF. Isso quer dizer que ele tem um STF na mão? E imagina que nós estamos chegando num momento que é perigoso. Por que é perigoso? Vamos lá. Vamos voltar ao debate. Trump começou a brigar com o Elon Musk porque ele expôs seus pensamentos em rede social. Então, o país que defende a primeira emenda e a liberdade de expressão vê o presidente indo contra alguém que falou mal dele. Podia tirar de letras, pode falar o que você quiser, você é livre. Aí, veja bem, o Brasil está se transformando em um laboratório. Eu falei isso ontem, volto a falar. O Brasil será um exemplo para todas as nações do mundo. A Suprema Corte vai tomar decisões por quem manda. Então, se o Senado não obedece e a Câmara de Deputados não obedece, tem o terceiro poder que pode ser maior que todos, que é a Suprema Corte de qualquer país. Então, o Brasil vai se transformar em um laboratório em questão de regulamentação de mídia social. E se der certo, como está caminhando para dar certo, outros países vão tomar a mesma medida. Você acredita que há essa possibilidade de regular as redes sociais no Brasil? Sim. Depende agora do Cássio Nunes, né? Se o Cássio pedir vista, como o Mendonça pediu em novembro, em dezembro, aí fica mais 3 meses pausado. Eu acredito que esse ano não, mas o ano eleitoral pode ser que se voltar, porque a maioria ali é de esquerda, né? E eles vão querer permanecer que a esquerda permaneça no poder para eles continuar tendo a autoridade máxima, porque no Brasil quem manda com o governo de esquerda é o STF, né? Quem colocou todos os ministros ali, que é Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Aí o Temer colocou Alexandre de Moraes, que o Temer é o cara da nova ordem mundial no Brasil, e o Alexandre de Moraes é só um testa de ferro de tudo isso. E o Bolsonaro colocou 2, que não tem voz nenhuma, porque a maioria... E tadinho, né? A única coisa que eles podem fazer é pedir vista e prolongar, né? Eles não podem passar por cima dos próprios regulamentos da casa. Mas, por exemplo, se você pegar o discurso do Mendonça, por exemplo, ele falou que o fim da liberdade, da forma que está sendo tratado, vai subjugar a nação ao poder.
Quer dizer, a nação vai estar totalmente sujeita ao que o poder quer. E o interesse da regulamentação é da Globo. Não pense que os políticos não têm essa ideia, principalmente os que fazem parte da mesa do governo. Eles querem e vai derrubar muita gente, tá? Os nossos canais correm um sério perigo. O Eu Acredito, então aproveita. Aproveita para se alimentar dos conteúdos do Eu Acredito Podcast, porque se regulamentar, talvez esse podcast não vai estar mais no ar, né, pastor? O pastor Carlos Cardoso vem aqui e fala um monte de coisa. Chama o Temer de vampiro, de agente Illuminati. Falou. Pastor Carlos, o pessoal fica pirado quando tu chama o Temer de um representante da nova ordem mundial no Brasil. Desde da década de 80. Ele é o cara que sempre trabalhou nos bastidores, né? Então, ele é o cara que manipula a política. E isso sempre ficou claro, né? As 2 vezes que o Bolsonaro pisou na bola, ele foi chamado. E você vê, ele agora fez uma reunião com o Ratinho, com o Zema, com o Caiado, para puxar alguém de direita para voltar ao poder em 2026, que é o que eu acredito, a esquerda vai cair no Brasil. Se não cair, vai virar uma ditadura. Já está, entre aspas. Mas o Brasil, com a abertura internacional que tem e o recurso que tem uma ligação com todos os países do mundo, é impossível o Brasil se fechar. Então, como a Venezuela e tal. Então, a probabilidade da direita voltar ano que vem ela é gigantesca. E já está se cumprindo aquilo também. Tu és profeta, né? Profeta do Apocalipse. Se cumprindo aquilo que tu falou, né? A respeito do Papa. Veio um Papa de esquerda, agora vem um ideológica, aí vem o Papa... que me bateram quando eu falei que o Papa ia ser de direita. Não, mas o pessoal estava dizendo que esse Papa aí, ele não seria de direita, ele era sempre e tal. Mas ele mostrou que tem posicionamento, porque vem um Francisco liberando aborto, liberando a bênção para casamentos homoafetivos, até liberando bênção para os padres homoafetivos. Aí vem esse Papa agora dizendo não, que casamento, família é composto por homem e mulher, já fez uma fala também contra o aborto, ou seja... Virou as costas para a bandeira. Virou as costas para a bandeira, ou seja, ele está despregando tudo que o Francisco pregou. No Brasil hoje está um governo de esquerda, despregando o que Bolsonaro pregou. Então tem que vir um governo de direita para colocar a economia, normalizar a economia e voltar também os valores e os princípios, né? Os países que têm essa pseudo-democracia entram dentro da questão seguinte: vem a esquerda e enche os bancos de dinheiro, que quem mais lucra com a esquerda é banco, e daí vem a direita e pondera, meio que melhora a situação. Daí vem a esquerda e destrói, e assim vai, porque a melhor forma de dominar o povo é dividindo o povo. E cada dia que passa o povo está mais dividido. É colocando um contra o outro, né? Fazendo o povo, cada um levantar a sua bandeira com aquilo que acredita. E ninguém defende nada. E, na realidade, se você for ver o que as pessoas estão defendendo mesmo, nem elas sabem. É verdade. Então, assim, chega a ser cômico, mas é uma realidade, né? Por mais que a gente seja eu sempre digo, é melhor que a direita esteja no poder para cristão do que a esquerda, que a esquerda, ela é totalmente deplorável. Ela é totalmente contra qualquer tipo de princípio, de ética, de moral, Então a esquerda ela banaliza totalmente. Então é melhor que a direita esteja no poder para ter um poder moderador ali, né? De ética, de princípio. Mas a gente sabe que são braços de um comando só. Tem alguém que manda muito mais que... Tem alguém que está mandando na direita e na esquerda, né? Sempre teve. E se você pegar a história das guerras, por exemplo, nós estamos com uma guerra entre Rússia e... Ucrânia. O mesmo investidor da Rússia é o mesmo investidor da Ucrânia. Imagina. É o mesmo. Por trás que é o Senhor das Armas. Vamos dizer, quem assistiu o filme Senhor das Armas entende. Existe um negócio gigantesco. Por exemplo, a Europa estava totalmente desarmada. Ela quer que a Ucrânia permaneça atacando. Para quê? Para que ela se arme também. Quem é que lucra? Já foi gasto 6 trilhões de dólares em armamento na Ucrânia. Imagina. Tem alguém ganhando muito.
E a Você tá entendendo? E a Rússia não tem um poder nuclear capaz de destruir a Ucrânia de uma vez? E por que não aperta o botão? É que não dá Nem também, agora, né? foi atacada de... Se fazer isso, comete crime de guerra, né? Não existe isso também, uma Sim, lei? tem os acordos nucleares e toda essa questão que a Rússia existe limites. Mas o Vladimir Putin foi o que vai retalhar. O último ataque agora foi para o próprio Trump ontem, né? Eles ficaram numa ligação por 15 minutos e ele falou, é impossível não ter que não retalhar. Ontem também o Papa ligou pro Vladimir Putin pedindo paz, porque o Zelensky mexeu num vespeiro agora, né? Mas você vê, quem investe em tudo isso? Quem é que ganha? Vamos supor, Fábio, hoje que se a mídia parasse de falar desse assunto e deixasse só lá no local entre os dois, eles iam ter que se resolver. Sim. Só que a humanidade vai tomar partido. É a mesma coisa que a Palestina, né? O Lula teve na França e usou aquele, como é que fala? Cachecol do Yasser Arafat, a bandeira da defesa da Palestina ali. E aí você vê o mundo dividido entre Israel e Palestina. Tem uma multidão morrendo. Se você vê a multidão pegando comida em Gaza, quem é que está provocando tudo aquilo dali na mente do povo? Tem alguém por trás disso tudo, né? Não, mas entre o quê? O que as pessoas pensam? Israel. É Israel que não deixa a comida chegar. Aí eu tenho um vídeo que mostra os armazéns do Hamas lotados de comida e eles prendendo a comida e não dando para o povo. Mas querem culpar Israel. Aí culpa Israel. Israel que está deixando as pessoas. Israel agora teve um ataque lá que matou, acho que 5 filhos de uma médica. Então, veja bem, se divide. E quanto mais o povo estiver dividido, mais controlado ele é. Mais fácil de ser manipulado fica. E aí existe algo, a gente como cristão bíblico, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? A gente está além de tudo isso. A Bíblia diz que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Olha só. Olha o nível que nós estamos. Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Olha só, nós não estamos mais subjugados e dominados por nada disso. Só que qual é a mente dos pastores e de muitos cristãos hoje? É defender política. E político, né? E político, né? E aí vem até que ponto a gente não está sendo manipulado quando está sendo levado a pensar como uma multidão pensa. Hoje é difícil você pensar diferente da multidão, né? Infelizmente. Então, quando você começa a pensar diferente, olhar diferente, ver que tem algo além de tudo isso, que existe mãos invisíveis em tudo, que manipula tudo, e o povo é massa de manobra, e você quer esclarecer isso para as pessoas vão te destruir. Que elas preferem ficar sendo manipuladas. Aí a gente volta que a esperança da igreja não tem que estar em governo, né, pastor? A esperança da igreja tem que estar em Cristo, principalmente nessas coisas que ocorrem, que é como sinais para o arrebatamento da igreja. O problema é que nós estamos com os nossos olhos fixados muito para o que está acontecendo. Aí tomamos partido. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. E aí ficamos em discussões... Eu sou pentecostal. Eu sou tradicional, eu sou reformado. E ficamos nessas discussões e tirando os nossos olhos de onde é para eles estar fixados, que é no arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, né? Sim, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo esse movimento, né, que a gente está vivendo hoje é de manipulação. É manipulação pura. E, infelizmente, essa manipulação está no meio evangélico, né? Parece que os líderes religiosos eles aderiram um evangelho light para não entrar nesses assuntos mesmo, para ser totalmente aquele ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, de misericórdia, que tudo isso faz parte do evangelho, mas não existe mais confronto dentro da igreja contra o pecado, contra a impiedade, contra a malignidade. E você vê
que o meio cristão está dentro desses conformes quando se entrega totalmente mais à política do que ao reino de Deus. Infelizmente. E as eleições estão chegando no Brasil 2026. Acredita que está tão polarizado ainda assim no Brasil, a ponto que pastores, igrejas entrarão em guerra novamente, como foi em 2022, que se alguém se levantasse, eu sou de esquerda na igreja, teve gente que foi disciplinado, excluído, né? Mas acho que tem que disciplinar mesmo, né? Um crente de esquerda, poxa, é para acabar, né? Mas aí você vê o efeito. Hoje a gente tem N igrejas, né? N igrejas. Então, que a gente chama de CNPJ, né? A igreja é intocável. A igreja nunca vai se dobrar a um sistema maligno de esquerda. Então, a gente vê pessoas que carregam o nome de gospel, que não nasceram de novo, né? Então, como os cristãos de esquerda dizem que Jesus era de esquerda. Que Jesus foi o revolucionário, né? O que revolucionou a história. E aí, quando você vê os princípios de Jesus, você não vê Jesus sendo de esquerda, né? Você vê Jesus centrado em que aquele que vive o princípio da palavra vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar, vai ajudar, vai semear. Então, você vê que é totalmente contrário a todo princípio que a esquerda propaga. Então, a gente vê que a eleição de 2022, Fábio, botou muito pastor se silenciou, né? Muito. Que gritava Bolsonaro, tocava musiquinha no púlpito e fazia, né? Alugaram um trio elétrico, foram para a rua, gritaram, como que se ele fosse o cara que ia salvar o país, né? E Deus não permitiu ele entrar. Foi Deus que permitiu ele, né? Foi Deus, Não né? tem como você pegar e dizer que não foi Deus, porque foi Deus. E Deus não permitiu ele entrar para mostrar para a igreja que ela não depende de homem para continuar existindo. Pode sair um decreto hoje que não pode ter culto, todas as igrejas evangélicas vão se transformar em escola, como houve em Cuba. Não tem mais como você está proibido de dizimar, ofertar, ajudar. Pode ser uma lei hoje no Brasil proibindo. A igreja continua existindo. Porque a igreja não depende de templo, não depende de concreto, não depende de homem. A igreja continua existindo. E é uma lástima, né? E é o que acontece na China. Depende de governo, né? É o que acontece na China, é o que acontece na Coreia do Norte, aconteceu em Cuba. Apesar que Cuba hoje já pode ter igreja. Você vê, mataram um monte de pastor em Cuba, proibiram. A igreja nunca deixou de existir em Cuba, nunca deixou de existir na Coreia do Norte, nunca deixou de existir na China. A igreja, ela subsiste a qualquer governo. Porque o que Jesus declarou, né? As portas do inferno não prevalecerão. Agora, o problema da visão de muitos líderes é ligar a igreja à política, como que se a igreja dependesse de políticos ou de política para existir. Ela nunca dependeu de política e de políticos para existir. Mas se dependesse, também estava fadada ao fracasso, né? Às vezes em que a igreja se aliou com o Estado, a igreja fracassou, né? Todas as vezes. Todas as vezes. E eu já comentei isso num podcast, é polêmico, que é real, tá lá na história. Hitler teve apoio dos pastores luteranos e da Igreja Católica para matar judeu. Então, veja, ele era aclamado por pastores. Tem vídeos dele com pastores luteranos. E a teologia de Hitler foi teologia de Lutero, que Lutero pregava que os judeus deveriam ser castigados por ter crucificado Jesus. Hitler se inspirou em Lutero, né? Um escrito de Lutero. E aí imagina, na mente de Lutero para nós é um herói, é a reforma protestante, tal. Mas vê, existia um princípio que foi pego por Hitler para implementar uma guerra contra os judeus. É pesado falar isso aqui, muito pesado. Rapaz, será que eu falo? É muito pesado falar isso aqui, mas se pegando esse contexto que você falou aí, há uma parcela de culpa, então, em Lutero pelo Holocausto. Entre aspas, a teologia dele fez com que Hitler tomasse a decisão de que os judeus deviam ser castigados.
Como que se eles fossem uma praga, né? Que deveria ser exterminada. Outra coisa, Fábio, que entra... Aí vamos lá. Hitler teve apoio da Igreja Católica e de pastores evangélicos para implantar. O anticristo vai ter apoio da Igreja Católica e evangélica para... Rapaz, é pesado isso aí. Vai ter? Vai. Da Igreja A Católica mentalidade e dos evangélicos. Dos evangélicos? Porque você vê que hoje, eu sempre digo isso, o Lula não quer fechar a igreja. Vai lá na Venezuela ver se Maduro fechou a igreja. Não fechou. Ele comprou os pastores. Não pode falar contra o governo, né? Então, o que ele fez na última eleição lá? Foi lá e ofereceu tinta, ofereceu cadeira, ofereceu som para todas as igrejas. Quer dizer, e os pastores pegaram. E se pegou porque está aliado ao governo. E o que o Lula está tentando fazer? Ele está tentando se alinhar com a igreja, né? Então, você vê que existe um monte de ideias que é a mesma. E eu digo assim, hoje, eu vou dizer sem medo de errar. Se o anticristo surgisse hoje, 70% das igrejas evangélicas do mundo seriam aliadas a ele. Será, pastor? Por que o senhor afirma isso? Pelo tipo de evangelho que está sendo pregado, que não é mais evangelho. Igreja hoje, infelizmente, é negócio. Não generalizando, né? Não, por isso que eu disse 70%. Sempre teve um remanescente. Ainda existem muitos pastores, principalmente leais à Bíblia, né? Fiéis a Deus e aos princípios. Que se for necessário morrer pela verdade que carrega, eles vão morrer. Mas a maioria, a hora que chega a pressão, não suporta e se adequa ao sistema. E usa, às vezes, até a Bíblia, né, para se adaptar ao sistema. A Bíblia diz para orar por suas autoridades, ser submisso às suas autoridades. Mas até onde a igreja deve, de fato, ser submisso à autoridade constituída? Até que a autoridade esteja debaixo de um princípio da palavra. Se eu estou num país que não pode pregar o evangelho e Jesus mandou eu pregar, quem que eu vou obedecer? Eu vivo pelo reino e não pelo governo. Mas aí, vale mais a missão do que a vida ou a vida vale mais do que a missão? A missão, a gente morre pelo nosso propósito, né? Essa é o grande... Quando a gente estuda sobre a igreja primitiva, os cristãos tinham prazer de sofrer e prazer de morrer por amor a Cristo. Mas voltemos aí ao início desse podcast, que nós falamos sobre isso. Será que nós estamos igual à igreja primitiva, ansiando, desejando tanto a vinda de Jesus, que nós estamos gritando e gemendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Eu penso, por que os apóstolos tiveram pressa em pregar o evangelho, em anunciar o reino? Em praticamente 30 anos eles evangelizaram o mundo da época, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde desceu o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17. Quando encontraram Jason na busca dos apóstolos, encontraram só um novo convertido, Jason, né? E eles levaram o Jason até o Sinédrio para ser julgado, mas gritando, estes que têm permeado o mundo, que têm evangelizado o mundo, chegaram também até nós. Ou seja, 30 anos de história, a igreja primitiva praticamente já tinha evangelizado o mundo todo de sua época. E nós, com todos os recursos que nós temos... tecnologia. E assim, a gente vê o evangelho hoje, né? Por isso que eu digo, existe uma igreja que não depende de nada para continuar existindo, né? E pastores que propagam isso, vê os seus templos encher. Pastores que não têm medo de perder o trono, que está ali para servir, e eu acredito que quanto mais ele serve, mais ele vê o reino de Deus se manifestar. Ainda tem muito homem de Deus. Mas a gente vê hoje o poder centralizador dos pastores, né? Eles centralizam o poder. Eles não os distribuem, né? Eles não fazem com que o povo se torne discípulo, mas fazem com que o povo seja adepto a uma religião. Infelizmente. Então, porque o discipulado leva tempo. Você formar discípulo, né? Você formar liderança, você formar homens de valor leva tempo. E a gente vê que hoje é melhor ter uma multidão. A igreja estava lotada.
Mas do quê? De gente preciosa e tal, mas discípulo pouco. Estamos deixando de viver o reino para viver impérios, né? Impérios. E aí, quando se mexe nesses impérios, a gente está vendo em vários lugares do Brasil aí que o povo quer se levantar contra o império passa por cima do povo igual um... Porque o império está ligado ao sistema, o império está ligado à política, o império está ligado ao juiz, o império está ligado a advogados, o império tem o que o povo não tem. E aí você vê que tem muitos líderes que não abrem mão do trono, só sai morto. Então voltemos ao Apocalipse. Tudo isso, pastor, inteligência artificial, essa questão geopolítica mundial, e os homens criando o império para si mesmo, a fim de ter, obter, conquistar, alcançar, granjear aqui na Terra, sendo amantes de si mesmo, né? Sendo avarentos, presunçosos, orgulhosos, leva-nos a dizer que estamos vivendo a realidade do Apocalipse já nessa geração? Eu digo que um dos maiores sinais, né, do juízo é como nos dias de Noé, né? O povo não percebia. A arca estava lá, não estava? A arca era o sinal que a chuva ia chegar. Sim. Todo mundo via a arca. Mas ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. De repente, Noé entrou, Deus fechou a arca. Aí o povo, que não acreditava, passou a acreditar. Tarde demais. É a mesma realidade que nós estamos vendo hoje, né? Porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A gente vê uma geração totalmente desapercebida do que está acontecendo. E não querem, o problema não é estar desapercebido. Elas não querem acreditar, né, que existe um monte de quadros. Por exemplo, a Rússia ameaçou gerar apagões. E até o apagão da Espanha lá, alguém está culpando a Rússia, a Europa, né, que pegou Portugal e a Espanha, de ter mexido em questões e gerado aquele apagão. Nós estamos em salas da IA sair fora de controle, e isso vai gerar um apagão. Que existe sala já de insights, por exemplo, se a IA sair fora de controle, o que nós vamos fazer? Se entrar um vírus na rede, o que nós vamos fazer? Eles vão desligar e reiniciar. Não é isso que você faz com o teu celular? Sim. Você faz o backup do computador, não é assim? Desse jeito. Agora imagine um vírus na rede mundial ou você não consegue, de forma alguma, acabar com o problema que a IA eles vão dar um jeito de apagar. E se a IA dar uma doida aí e pegar o dinheiro todo das pessoas que estão no banco, hein? Meu Deus. Tem essa possibilidade de dar uma louca na IA e raspar a grana do pessoal, a grana da gente? Você que tem muita grana no banco aí, pastor. Meu Deus do céu. Misericórdia. Cuidado com a IA. Vou acreditar que isso é uma profecia. Receba, toma posse. O que acontece? Vamos lá, a gente tem um insight de um apagão digital. A gente está com um insight aí, que a Rússia está ameaçando o Reino Unido e a União Europeia, né? Veja, a Alemanha autorizou, os mísseis de longo alcance já foram utilizados, e a Rússia declarou a Alemanha um alvo. Por quê? Porque os mísseis de longo alcance da Taurus só o alemão consegue operar. Então, se é um soldado alemão que está operando um míssil contra a Rússia, é a Alemanha que está atacando a Rússia. E aí você vê, a OTAN fez um baita exercício de guerra agora, com mais de 30 navios. O Reino Unido está preparado. Eles mandaram o povo se preparar, né? A União Europeia mandou o povo se preparar na televisão. Nossa. Comprar alimento, lanterna e tal. Pode acontecer alguma coisa. Então, veja, a gente está com um monte de... A América foi ameaçada a ter um ataque como a Ucrânia fez na Rússia agora também. Então, veja, tem um monte de coisa prestes a acontecer. De forma simultânea, né? Simultânea. Aí eu pergunto, para você conversa com um monte de gente todo dia que você recebe. As pessoas conversam sobre esse assunto. Seja sincero. Não, pastor, infelizmente não. Ninguém sabe nada. Olha a realidade que eu estou falando. A gente pega o teu ciclo de amigos agora, né? A gente está com quase 700 pessoas aqui. Pega 700 pessoas, vamos colocar
Cada pessoa falando com 5 pessoas. Se elas sabem o que está acontecendo, colapso econômico americano, né? A questão da inteligência artificial se tornar um modelo econômico do mundo. Regulamentação das mídias sociais no mundo. Vamos pegar a coisa mais simples. Pega 5 pessoas e fala, você sabia que o Supremo tá votando para regulamentar as redes sociais? Das 5, se uma te responder que sabe, você tem que levantar um troféu. As pessoas estão no mundo de Narnia. As pessoas querem saber de fofoca, de celebridade. Sim. Agora pergunta se eles estão sabendo do divórcio. Do divórcio do Posé, que saiu como herói da... do MC Pose lá, não é verdade? Que saiu igual o herói da cadeia. Olha o nível do Brasil. Olha a multidão de gente, né? E aí você tem um comediante que falou, né? Claro que ele atacou, mas 8 anos de cana. É que o Léo Lins ali, ele desenvolve um humor negro. Eu gosto. É o tipo de humor que eu assisto? Não. Entendeu? Eu vou pagar o ingresso para assistir ele? Nunca, jamais. Mas tem gente que vai. E tem gente que gosta. Tem pessoas que têm deficiência... Você acaba de dar risada com um negócio daquele. Usando a própria pessoa como exemplo. Você pega uma pessoa com sobrepeso... Não posso falar muito. Aí você vai lá, ouvir o cara, ele tá chamando ele de gordo e o cara tá dando risada. Eu sou mesmo e tal. Agora o cara ser condenado à prisão por causa disso é uma covardia. E eles estão pegando ele como um modelo para os outros ser silenciados. É o cobaia, né? É o cobaia. Mas eu acho também uma covardia de levar o cara pra cadeia por causa disso. Rombo no INSS, ninguém vai preso, né? Nas bets agora aí, que tá levando um monte de gente ao vício, quem foi preso? Ninguém foi preso. O presidente é um descondenado, sabe? Não tem... Mensalão, um monte de gente tá saindo da cadeia. Agora, o cara, por contar piada, eu acredito que a maior piada é prender um comediante porque contou uma piada que as pessoas não gostaram, ué. E aí você vê, ou você faz parte desse sistema, ou nós vamos te destruir. Isso é a mensagem que eles estão deixando claro. Por exemplo, o MC lá, você vê, ele declarou quando ele foi preso que ele fazia parte da facção. Antes de entrar para a cadeia. Claro que se ele dissesse que não, ele ia para outra ala, podia morrer. Mas o cara declarar que faz parte de uma facção criminosa, né? E aí você vê, não pegaram droga na casa, não pegaram arma, pegaram joia e tal. E você vê que a música dele, né? Disseram que era a música e tal. Aquilo dali foi uma grande cortina de fumaça. Agora me diga, o cara sai como um herói, pessoas começam a tatuar o cara. O MC lá de cabelo vermelho, o Uruan. Diz que é o cara mais bonito do Brasil. Saiu numa revista inglesa como um cara... Não, mas é fake news isso aí, né? Não é fake news? Não. Não, que lástima, né, velho? Então, veja bem, eu sou feio, mas ele tá umas 10 vezes na fila, assim, na minha frente. Olha o nível de idiotização que a gente tá vivendo. E isso é perigoso demais. As pessoas estão idiotizadas, e é isso. Elas enxergam tudo isso e elas não enxergam a realidade. Que a gente tá vivendo a iminência da ira de Deus. O resultado de tudo isso é a ira de Deus, é o juízo, que seria a tribulação e a grande tribulação. Princípio das dores, primeiro, né? Nós já estamos vivendo. Já estamos vivendo o princípio das dores? Dentro dessa era que nós estamos vivendo, sim. Já são sinais. E aí você vê, mas aí existe sofrimento hoje na Terra? Sofrimento... Depende, né? A Bíblia diz que a grande tribulação, né? A Bíblia diz que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que há nação e jamais haverá. Mas a gente vê hoje um nível de dor e sofrimento absurdo na sociedade. Isso é fato. A gente está assim com crianças, adolescentes, jovens, anciões depressivos, adoentados mentalmente, né? Eu acabei de chegar da África, é o maior choque, né? Que a gente leva quando vai na África é esse. As pessoas não têm celular, não têm acesso à tecnologia, não têm acesso
a alimentação que a gente tem, mas são felizes. E aí você vai num culto aqui no Brasil, aquele peso, está todo mundo tribulado. As pessoas têm tudo e parece que são infelizes, né? Acho que o menor culto que eu participei nesses 15 dias lá, eu acho que foi 3 horas, tá? 3 horas. 3 horas de culto. Eu vi tu com as fotos lá do lado do monte de irmãozinho meu, tudo neguinho, da minha cor. Eu falei, pai Carlos. Aí você vê, a gente vê que a sociedade está doente. Né? A gente teve agora o caso lá da menina que deu o bolo envenenado, matou a menina. Ela dormiu na casa da menina, ela viu a menina passar mal e o pai disse que ela não teve reação nenhuma. Olha o nível que nós estamos chegando. Teve o cara, você viu também, um dito pastor, que para mim não é pastor, deu mais de 30 facadas na mulher. Na mulher. Aí tem o caso do policial também lá em São Paulo, que também deu facada e tiro. E você vê que são coisas banais que tá levando as pessoas a ter surtos psicóticos. Essa é a... E sem falar também das pessoas que estão adoecidas mentalmente a ponto de pegar um boneco inanimado e ter como filho, né? Os bebês reborn, né? E aí você vê... E eles estão querendo normalizar toda essa doença, que é o MC se transformar num herói, de uma boneca se transformar num ser humano, de a pessoa praticar maldade e você não vê ela como um criminoso. Então você vê que a maldade ela está se multiplicando de uma forma assustadora e a sociedade ela está doente. E vem um grande... É muito importante a gente tocar nesse assunto. Ontem eu falei isso num culto, dentro do princípio seguinte, de nós precisamos ter um posicionamento diante de tudo isso para não adoecer com todo mundo. A maioria das pessoas... Jesus disse, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí, se você pegar uns aos outros na Bíblia, você vai ver Jesus falando sobre edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, motivar uns aos outros ao amor e às boas práticas, que todo o princípio cristão é relacionamento. E você sabia, Fábio, que o isolamento social mata mais do que arma de fogo, né? O isolamento social vai levar a pessoa ao suicídio ou à morte prematura. E a gente vê que a sociedade está tão doente que ela está tomando um princípio que as pessoas estão não querendo mais se relacionar com pessoas. As pessoas querem se relacionar com a tela, com o robô e com o boneco. Ou com um cachorro e um gato. Fato. Triste. Então, isso prova que a sociedade está doente. As pessoas elas em vez de se relacionar, se amar, se sujeitar, se perdoar, se suportar, as pessoas estão preferindo o isolamento. Romanos 8. E o isolamento adoece. Adoece. Romanos 8 fala a respeito de 3 gemidos, né, pastor? O gemido do espírito, o gemido da terra e o gemido da humanidade. Então, nós estamos vivendo aí esse período em que a terra geme, a humanidade geme e o Espírito Santo geme. A igreja precisa voltar a gemer também, por justiça social. Sim. A igreja precisa voltar a gemer, também clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque se nós continuarmos nessa terra com esse mundo em declínio, daqui uns dias nós seremos, já estamos sendo contaminados, né? Então, precisamos mais do que nunca que Jesus venha. E também, além disso, estarmos preparados, né? Não adianta também ele vir, o arrebatamento acontecer e nós não estarmos preparados para subir com ele. É por isto que teremos a imersão. É muito importante, mas a gente está aqui em São Paulo, né, Fábio? Amanhã, às 17 horas, ali na igreja, o negócio é com Deus na Vila Maria, na rua... Sabe o nome da rua? Sobral Júnior. Sobral Júnior. A gente vai estar lá às 17 horas com o pastor Napoleão Falcão. E todos os irmãos de São Paulo, São Paulo e região, né? Tá vendo um pessoal do Rio de Janeiro. Pará. De Belém do Pará. Olha. Rua Sobral Júnior, 671. Anote aí.
Rua Sobral Júnior, 671, Vila Maria Alta, São Paulo. Ou vai nas redes sociais aí do pastor Carlos Cardoso, vai estar a arte lá com o endereço. Na minha também está lá a arte com o endereço. E esteja conosco amanhã, a partir das 17 horas, grande imersão no Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão. Será uma imersão extraordinária de 4 horas, né, pastor? Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. E eu tenho certeza também que vai ser muito espiritual. Que a Bíblia diz, né? Dá instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. E outra coisa, assim, que muita gente... Porque a ideia dessa imersão é Oséias 6, né? Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, veja bem, não está sendo cobrado nada, né? As pessoas vão ter acesso a um conhecimento. E é muito importante frisar, porque está todo mundo achando que vai ser filmado e transmitido ao vivo. Não vai ser, né? Não vai ser transmitido ao vivo, porque a gente quer ter esse calor humano, essa comunhão, essa koinonia de estarmos juntos ali e abraçarmos, olhar no olho, darmos risada junto e interagir com as pessoas também, né? Dar uma oportunidade para as pessoas falar também, também tem dúvida. Sim, haverá interação, questionamentos aos convidados. E querer também ter um posicionamento, uma experiência, né? A gente sabe que o corpo de Cristo ele se edifica, e a ideia dessa imersão é edificação. E se você mora em São Paulo, eu não perderia por nada no seu lugar. O Leandro vai, né, Leandro? Você tá lá, o Gustavo também, né, Gustavo? Vai ser aqui em Maria Alta, Rua Sobral Júnior, 671. Vai ser extraordinária. Anota, meu convidado. Você que tá aí me criticando também, teologicamente, aqui, ó. Teologicamente, Fábio trouxe um cara ontem que disse que Jesus errava e pedia perdão. Ó, você não entendeu o cara, velho. Você não entendeu a visão. Assista de novo. Tá aqui, ó. Tem hora que o Fábio traz cada herege nesse podcast, mas ele compensa isso trazendo grandes homens como o senhor. Aí, pastor Carlos, ó. Graças a Deus. Pastor... A gente vem limpar a barra dele. O pastor Carlos Cardoso e o Eduardo... A gente vem para limpar. Mas essa é a ideia, né? Vamos falar da liberdade de expressão, né? Que o Fábio, o convidado, muitas vezes você não tem nem imaginação do que ele vai... Você não tem como prever o que ele vai falar, né? Aí só depois que ele solta a bomba... Na verdade, assim, a proposta do Eu Acredito Podcast, as pessoas falam, você trouxe o Leonardo Salles, você trouxe o Miguel, você trouxe fulano, que foge meio da bolha do tradicionalismo, ainda que seja pentecostal ou a igreja mais tradicional, né? Você está perdendo a essência por causa disso. Não, a ideia do Eu Acredito Podcast sempre foi essa, trazer pessoas com diversas perspectivas cristãs para compartilhar a perspectiva dele. É claro, eu espero que o público que assiste o Eu Acredito Podcast seja maduro, sabe examinar de tudo e reter o que é bom. Mas, infelizmente, tem gente que não sabe. Mas aí não é culpa minha, né, pastor? Me ajuda. Não, eu vejo assim, qualquer coisa que vá... Porque, infelizmente, ou felizmente, né, as pessoas criam uma imagem nossa, né? E muitas das vezes a crítica não é para ver teu mal, é para ver teu bem, né? Porque elas acham que estão te defendendo, falando muitas das vezes o que os pastores ou os convidados falam fora do sistema, né? Mas é bom a gente ver várias opiniões, é o que o Fábio falou, né? Ninguém é obrigado a pensar igual. Né? Tem coisa que eu acredito teologicamente que o Fábio nunca vai acreditar. Como tem coisa que o Fábio acredita que eu nunca vou acreditar. Mas a gente tem que aprender a se respeitar, né? E quando não fere o princípio de santidade, de comunhão com Deus. Que também não tira a centralidade de Cristo, aquelas heresias que o camarada tira a divindade de Cristo, não acredita no Espírito Santo, não acredita numa vida santificada e de santidade, ou se não influencia a pessoa a tirar a própria vida, né? Igual aquele Jim Jones. Aí já é bizarrice, né? Já é algo macabro. Mas enquanto tiver dentro do equilíbrio, né? Tiver dentro do equilíbrio, pensar diferente, eu acredito que é saudável, né? A discordância ela é saudável.
Ninguém é obrigado a pensar igual, né? A melhor forma de aprendizado é pergunta e resposta, né? Então, assim, de qualquer forma, é bom você ser sábio e aprender com o erro dos outros. Então, se a pessoa está falando errado e fazendo errado, você está aprendendo com o erro dele e você não vai praticar o erro dele. Então, isso é ser sábio. Então, é você absorver aquilo e dizer, isso é... Estou aprendendo aqui para mim debater contra. Eu utilizo isso quando eu ouço algo muito fora da... eu já vou debater contra. Então, assim, eu utilizo com conhecimento para tirar as pessoas daquela visão. Né? Duas coisas acontecem comigo quando eu ouço um cara que traz uma perspectiva diferente. A primeira coisa, poxa, que legal, eu estou no caminho certo. Isso me dá mais convicção da verdade que eu creio e da verdade que eu estou vivendo, dependendo do que o cara falou. E eu falo, não, esse cara está totalmente errado, então estou no caminho certo e estou vivendo a verdade. Aí quando o camarada fala algo interessante que eu nunca ouvi, eu penso, poxa, que interessante, eu vou estudar mais sobre isso. Ou seja, o camarada tem que estar sempre disposto a ouvir, a aprender algo novo, a descartar e jogar fora aquilo que você acha que não serve para você e absorver aquilo que você acha que vai te fazer crescer, vai te levar a um amadurecimento. A edificação, né? Eu digo, nesse momento que a gente está vivendo, Fábio, um dom, porque é dom. E esse dom está ligado aos 3 primeiros dons. A palavra da ciência, a palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Não tem como você ter um discernimento de espírito se você não tiver uma vida com a Bíblia, a palavra. A palavra ela vai te gerar a ciência ou o conhecimento, que são dons diferentes, né? Mas que te leva a ter um discernimento. E uma das coisas que mais a igreja atual está precisando é discernimento. E é bom quando as pessoas veem que é uma heresia, que elas estão tendo o quê? Discernimento. Discernimento. Perfeito. Não é? É muito bom. Então, assim, se você está vendo que foi herético, você está tendo discernimento que Tá de aquilo ali parabéns, né? é um veneno. Agora, te falar que nem todos hereges falam heresia constante. Existe herege que fala coisas boas de se aproveitar, né? Aí você pega só o que é bom, o né? discernimento vai te levar a absorver só aquilo que vai trazer edificação e crescimento. Então, as pessoas hoje, elas estão... e também tem isso, muitas vezes você vive dentro de uma bolha de um sistema religioso que te ensinou um caminho só. E você não consegue enxergar Deus em mais nada. E isso é perigoso também. Aí é verdade. Se torna algo exclusivista, né? E aí você acha que só a tua denominação, só a tua teologia, que nem eu vi um comentário aqui, que eu sou teólogo e sei mais Bíblia do que você. Alguém falou aí. Mas sabe mesmo, aí. Eu não tô aqui para saber. Eu não tô aqui para saber mais do que os meus convidados, não. Eles estavam debatendo entre eles, não é nem de você. Eu sou teólogo e sei, já é soberbo. Aí você pega Tiago lá, a sabedoria que vem do alto, ela é humilde, ela é pacífica. Então, quando a pessoa diz eu sei mais do que você, ela não sabe nada. Pastor Carlos Cardoso bate tranquilamente, né? Não sabe. Quando a pessoa ela acha que sabe mais que alguém, eu sempre tenho... qual é o princípio bíblico? É considerar o Fábio superior a mim. Que você sempre vai ter algo para me ensinar. E eu sempre vou ter algo para te oferecer. Mas aqui no Eu Acredito Podcast, quem sempre me ensina é o Pastor Cardoso, né? É isso aí. Pastor Cardoso, então faço convite pro pessoal, tá aí amanhã na imersão. Todos de São Paulo são nossos convidados. A gente quer abraçar você, né? Aqui não tem celebridade, né, Fábio? Não tem não. Eu só vou como uma celebridade, mas não tem. Brincadeira, gente. Não tem não. Vai ser o Pastor Cardoso, uma pessoa especial, simples, gente boa, crente, homem de Deus com vasto conhecimento. Vocês sempre acompanham ele aqui. E o pastor Napoleão Falcão, que é uma sumidade na área escatológica no Brasil, né? Um homem de Deus também, uma pessoa simples, humilde, acessível, humilde. Uma igreja, um local bem confortável. Pastor Fabiano é uma bênção. É bom todos conhecer o pastor Fabiano. Sempre digo que o pastor Fabiano é um grande homem de Deus. A igreja que ele pastoreia é uma bênção de Deus. Pessoas bíblicas ali, aí é um pastor bíblico. Bíblia pura e ama a obra de Deus, ama as almas. E eu creio que esse evento amanhã vai fazer toda a diferença na vida dos irmãos que forem ali.
É isso aí, e eu aguardo vocês lá, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, dá tempo, Gustavo? Mandar um abraço pro pessoal aqui. Mandar um abraço aqui para o Projeto Ezequiel 33. Você é uma boa pessoa, Fábio. Somente precisa ter mais domínio e deixar de ser agressivo com a audiência chamando-os de imbecis e babaca. Ô, Projeto Ezequiel 33, eu te chamei de imbecil e de babaca porque você me xingou primeiro. O cara me xinga e não quer ser xingado, entendeu? Oxi, na vida você tem que tá pronto a bater e pronto para apanhar também, pô. Ó, vai lá, teologicamente. Seus perfis já estão desbloqueados, tá? Fica à vontade. Missionária de Jesus, Marisa Isabel, é aqui em Portugal. Foi uma benção conhecer o pastor Carlos Cardoso, missionária Raquel Cardoso. Olha aí, ó. Deixa eu ver mais o pessoal aqui. Ah, leva a Andressa Urach, leva você, ela para sua casa. Depois que ela se converter, eu trago ela aqui novamente para contar o testemunho dela, agora com a língua dividida. Eu trago a Andressa Urach. Tá, Daniel Lopes, já entrei em contato, mas não tive resposta. Um monte de gente que vocês indicam aqui, eu entro em contato. Enquanto eu não tiver resposta, ele não vem. Eu entrei em contato também com o irmão lá, que está debatendo com os ateus aí, que vocês estão pedindo direto. Estou aguardando. Muito bom aquele cara, né? Estou aguardando a resposta. Pastor César Cavalcante vai estar conosco em breve. E é isso aí. Nós vamos nos preparar agora para a imersão. Sábado, a partir das 17 horas. Será um tempo especial, extraordinário, de muita comunhão. Eu aguardo você lá. Tá bom? Chegue cedo às 17 horas para pegar o seu lugar. Tá? Porque é um evento gratuito, né, pastor? Então, chega cedo, vai muita gente mesmo. Então, chegue cedo, pega um lugar legal à frente, viu? E depois vai ser 2 horas e aí a gente vai ter uma pausa de intervalo de 1 hora, né? Não, uns 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos, depois vamos voltar de novo com mais 2 horas de imersão. Bíblia pura. Só sobre o Apocalipse. Não. Amanhã nós vamos... Vamos falar sobre o tema central, né, que é Jesus e principalmente a salvação, né? E o Apocalipse está dentro da salvação. É isso aí. Nós vamos nessa. Olha aí, ó. Obrigado. Tem meus fãs aqui também, ó. O Fábio é show de bola, eu gosto do Fábio. Tem gente que me odeia, mas tem gente que me ama. Tá aqui, ó. O Leandro aqui, ó. Palavra Eterna Cast. Se vocês estão aqui, ó, no Eu Acredito Podcast, segue aí, se inscreve aí no canal Palavra Eterna Cast. Tá em letra maiúscula para não se perder, tá bom? Letra maiúscula para não se perder, Palavra Eterna Cast. Tá ao vivo com Entra lá, se inscreve que nós vamos estar ao vivo com o Leandro daqui a pouco no Palavra Eterna. Agora mesmo, às 17 horas. Então já entra para você participar do próximo podcast. Olha aí, maratonando Bíblia o dia todo. Tem coisa melhor do que ficar ouvindo a gente? Não tem. Deus abençoe a todos. Até amanhã em São Paulo, hein? Até mais, gente. Fique na paz. Deus abençoe.